Em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando toda a sua família. O Espiritismo nos mostra a unidade, a harmonia, a justiça na criação. Para ele, os demônios são as almas atrasadas e desmaterializadas. E entre esses dois pontos extremos, onde os anjos são as mesmas almas depuradas e desmaterializadas, a multidão de almas chegadas aos diferentes graus da escala progressiva. Por aí ele estabelece a solidariedade que existe entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado a interagir, a participar, fazendo perguntas e tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Construir, extraída do livro Hoje, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Construir. Em muitas ocasiões lamentamos as dificuldades para fazer aquilo que os mensageiros do Senhor nos solicitam. Todos eles nos pedem construir o bem onde estivermos, dentro de casa, no lugar de trabalho, nos encontros e nas ruas. Em resumo, levantar os alicerces do bem que estamos aguardando para os dias porvindouros. Sabemos o que fazer, mas habitualmente detemos-nos nos obstáculos e divergências, perdendo tempo e oportunidade. Não raro subestimamos a sinceridade e a franqueza dos amigos valorosos que nos convidam à coragem, à persistência na execução de nossos encargos, e identificamos-nos com facilidade com os que choram e se lastimam, ao invés de trabalhar. Aderindo à falange da queixa, passamos a censurar o clima social, clamamos contra o afastamento de determinados companheiros, apresentamos-nos na condição de peregrinos de pés sangrentos e exibimos as mãos calejadas. Entretanto, não fomos engajados na obra do Cristo para fiscalizar o comportamento do próximo, para inventariar reclamações, deplorar-nos ou chorar inutilmente, e sim para construir. Se nos sentimos incomodados por inquietações e discórdias, estirados em azedume e tristeza, levantemo-nos para servir. Cada pequena realização é um tijolo simbólico assentado na edificação a que fomos admitidos. O diálogo com a criança, insuflando-lhe pensamentos de compreensão e generosidade. Uma frase de bom ânimo para com os amigos ameaçados pelo esmorecimento. Um apelo à renovação dos companheiros abatidos. Algum comentário sobre a necessidade de mais luz e mais dedicação no desdobramento das tarefas de benefício em favor do próximo. A migalha moedada com que se atenua a aflição ou a penúria de alguém, o amparo ao doente. Qualquer desses recursos são tijolos de paz e amor, na conscientização do reino do bem. Não importa que a ventania da discórdia esteja rugindo em torno de nós. O importante será erguer o coração e as mãos, a palavra e a atitude para construir. Espiritismo em Marcha, agenda. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, do bairro das Rendeiras, realiza hoje bazar fraterno, no Casarão, que fica ao lado da feira pública no bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, com vendas de roupas, calçados e variedades a partir de R$1. Durante toda a manhã de hoje, toda a renda é direcionada para as atividades filantrópicas daquela instituição.
participe. Surge em nossa cidade uma nova instituição espírita. É o Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, situada na Avenida Argentina, número 60, no bairro Nossa Senhora das Dores, próxima à Delegacia do Morro, Bom Jesus. Reuniões públicas, sábados às 3h30 da tarde e nas terças, 7h30 da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Reconhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uva dos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que a palavra profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de fazer profecias, de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram o rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós, e dizem quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer por providência, revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade dos profetas. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, Rua Sertânia, bairro Boa Vista 2, reuniões públicas quartas e sábados, 8 horas da noite. La Espírita Maria Dolores, Avenida Jangadeiro Juvencio, 257, bairro Nova Caruaru, na Rua da Rodobens Mercedes, reuniões públicas aos sábados de 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta dos Espíritos. É sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas existem os que se ocupam mais de endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo
16, versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. No livro Pão Nosso, Comentários do Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, se encontra na mensagem intitulada Ouçam-nos. E assim ele nos escreve: a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é o ensinamento de todos os dias, no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes da revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhe convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só, porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho da experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação do espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram dos parentes mortos, em consequente anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, situada à rua Benjamin Larena, 172. Ponto de referência à borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, 8 horas da noite. Casa Allan Kardec, Rua Serinhaém 545, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 21 03 11 70, 21 03 11 70, DDD 81, você é convidado a participar e interagir com o programa, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. E queremos outra vez aqui lembrar o surgimento aí dessa nova casa espírita em nossa cidade, que é o grupo de estudos espírita Francisco de Assis, situada à Avenida Argentina, número 60, no bairro Nossa Senhora das Dores. Bom, estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Olha, fizeram uma pergunta reduzida, disseram assim, o senhor, na cidade, os perdidos ou os salvos? Jesus respondeu, os salvos é como foi no céu, os perdidos é como Maria no mar. Agora essa pergunta, para dizer a resposta certa, é complicada. Porque quem mais areia no mar, o homem de Deus seria no céu. Como é que ele vai responder essa pergunta? Só era isso, vai. Um bom dia e até o tempo atualizado. Bom dia, acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Essa é uma das passagens da Bíblia, como uma grande maioria delas, principalmente no Novo Testamento, onde Jesus utilizou-se muito de parábolas e de expressões simbólicas para traduzir verdades espirituais que iriam se manter ao longo dos séculos, melhor ainda, ao longo dos milênios.
Então, essa que é a questão dos salvos estarem nos céus e os perdidos no mar ou em qualquer outro local referente à terra, é a expressão simbólica que traduz, como nós aprendemos através da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, o fato de que nós vivemos, e essa é uma realidade que ainda se perpetua até os dias atuais, em um mundo materialista, em um mundo onde todos os valores, ambições, metas e objetivos da criatura humana são a exclusiva satisfação do corpo, dos instintos, e de julgando ser a morte um fato inevitável, e pensando que quando a morte do corpo ocorre, termina a vida, projeta os seus objetivos todos ligados às coisas transitórias e materiais. Isso é sinônimo de um mundo, entre aspas, perdido. Perdido porque acredita na ilusão e na mentira de que a vida está na matéria. Foi justamente para acordar o homem à sua verdadeira essência, que é espiritual, que a missão do Cristo se projetou, aonde o Evangelho utiliza muito a palavra salvar-se, que também é sinônimo de libertar-se. E essa seria a expressão mais atual no entendimento espírita que nós temos do texto. Em verdade, Jesus veio libertar todos nós dessa ilusão do materialismo e despertar o nosso espírito para que nós, mudando metas e objetivos, coloquemos a aquisição de virtudes, de qualidades morais, de despertamento da nossa consciência de Filho de Deus, como sendo o projeto mais importante para realizarmos durante a encarnação. Então, voltemos ainda à compreensão desse texto. Se fosse ocorrer literalmente o que se dá na Bíblia, o poder do mal, que muitas vezes é utilizado a simbologia de Satanás ou demônio, teria vencido em termos de quantidade expressiva perante os poderes do bem, já que a quantidade de pessoas salvas, nesse sentido literal, seriam muito menores do que as perdidas, aquelas que estariam com a sua existência anulada pela influência e pelo poder do mal. Então é preciso termos uma compreensão espiritual desses textos bíblicos. Em verdade, através da reencarnação, a misericórdia, o perdão e o amor de Deus é reiterado para todas as criaturas, a fim de que, através das situações, às vezes, de dor ou de sofrimento, o homem que não deu ou não ofereceu condições de acordar para o caminho do bem, pelo conhecimento dos ensinos do Cristo, ou os ensinos dos seus emissários, que foram enviados à Terra e que são a causa das grandes religiões da humanidade, o homem acorde através das constrições do sofrimento e da dor. Mas de tal maneira que o êxito e o sucesso do plano de Deus será alcançado plenamente, porque todos são filhos de Deus e porque todos alcançarão o despertamento da sua consciência espiritual profunda e se libertarão dos enganos e das ilusões da matéria. É esse o sentido que devemos compreender em cima desses textos bíblicos, sabendo, sobretudo, que na perspectiva e no entendimento espírita que é fundamentado no Evangelho do Cristo, o grande vencedor, aquele que de fato estabeleceu para todos nós o caminho de libertação absoluta, o Cristo, ele venceu e está vencendo também totalmente nos números das pessoas que ao longo dos séculos foram e estão acordando para a proposta do bem, do amor, do despertamento da consciência. Entendamos nesse sentido. Então queremos outra vez lembrar aí o telefone da Rádio Liberdade, o 2103-1170. Vocês que também nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo Facebook, podem deixar perguntas ou dúvidas
que nós tentaremos responder, se não ao vivo pelo programa, porque é difícil termos acesso aqui às colocações do Face. Nós procuraremos responder também através do Facebook, tão logo o programa seja concluído. Então queremos lembrar aí a todos o telefone da Rádio Liberdade, DDD 81, e é o telefone 2103 1170, 2103 1170. Então estávamos aqui lembrando a nova casa espírita que surge em nossa cidade e que está situada no bairro da Nossa Senhora das Dores, próxima à delegacia do Morro Bom Jesus. É o Grupo de Estudos Espírita Francisco de Assis. Estamos com alguém na linha? Bom dia. Eu gostaria de saber se Jesus ressuscitou em corpo ou em espírito. Obrigado. Obrigado pela pergunta e aguarde pelo rádio aí a nossa resposta. O nosso irmão nos indaga a respeito de se Jesus ressuscitou em corpo ou em espírito. O apóstolo Paulo nos diz, na sua primeira carta aos Coríntios, de que se semeia corpo físico e se ressuscita corpo espiritual. De que uma é a realidade da matéria, claro, outra é a realidade do mundo espiritual. Ora, se nós, criaturas falíveis, às quais o apóstolo Paulo destinava as suas cartas, ressuscitaremos em corpo espiritual, é evidente que Jesus ressuscitou em corpo espiritual. E aí alguns ficam com a dúvida, porque quando ele apareceu aos apóstolos por primeira vez, e tendo havido a ausência de Tomé, esse, quando tomou conhecimento, duvidou de que Jesus houvera ressuscitado. E novamente aparecendo aquele grupo de apóstolos, Jesus chama Tomé e pede para que ele coloque o seu dedo nas suas chagas, para que ele perceba e tenha certeza de que era o Cristo que houvera ressuscitado. Isso leva muitas pessoas que não têm um entendimento espírita do Evangelho a achar que Jesus ressuscitou em carne e osso. Mas, em verdade, trata-se de um fenômeno muito estudado nas instituições espíritas, que é o fenômeno de ectoplasmia, de materialização, que possibilita um espírito desencarnado, através das leis dos fluidos e do magnetismo, condensar o seu corpo espiritual de tal modo que torna-se palpável e com todas as características humanas de quando aquele espírito estava encarnado. É evidente que o Cristo, detendo não só o conhecimento, mas todo o poder referente a essas leis dos fluidos e do magnetismo, materializou o seu corpo naquele momento de tal maneira que ele não só era visto, como pôde ser tocado pelo apóstolo Tomé. Mas é evidente que o corpo do Cristo era corpo espiritual, esse com o qual ele se apresentou aos apóstolos e iniciou depois todo o trabalho da escola apostólica, que levou o evangelho não só aos hebreus, mas aos gentios através do apóstolo Paulo. Esperamos ter respondido ao nosso irmão. Queremos outra vez lembrar que o telefone da Rádio Liberdade ainda é possível você participar, tirar dúvidas. É o telefone 2103 1170, 2103 1170. E estávamos aqui novamente trazendo o conhecimento da nova Casa Espírita em nossa cidade, que fica próximo à delegacia do Morro Bom Jesus, próximo à Rua México, e é na Avenida Argentina, número 60. Tem reuniões públicas que já estão ocorrendo, sábados 3h30 da tarde e nas terças 7h30 da noite. Hoje também pela manhã está havendo um bazar fraterno no bairro das Rendeiras, para o qual nós convidamos todos vocês que nos acompanham aqui em Caruaru e cidades próximas. É um bazar onde são vendidas roupas, calçados, uma variedade grande de produtos a preços a partir de R$1. Toda a renda é direcionada para as atividades filantrópicas da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, no bairro das Rendeiras.
Esse evento ocorre hoje pela manhã, durante toda a manhã. Outro aviso que temos aqui, enquanto você não nos liga, o telefone é o 2103 1170. Aproveitamos aí também para dar um bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, Ivanice, Neila e outros que estejam entrando aí. E lembrando então de que hoje o estudo que é realizado na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes das obras psicológicas de Joana de Ângeles será realizado às 2 horas da tarde, excepcionalmente. O horário normal é de 4 horas, mas hoje nós iremos ter o estudo a partir de 2 horas da tarde. O estudo é realizado, deixando bem claro, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, no bairro das Rendeiras, Rua 25, número 96, aqui em Caruaru. E enquanto você não nos liga, nós iremos abordar aqui uma questão com esses temas que trouxemos nesta manhã. Então, logo na abertura do programa, ouvimos o esclarecimento de que o Espiritismo mostra a unidade, a harmonia da justiça na criação, onde anjos são almas depuradas e desmaterializadas, enquanto que os espíritos que se intitulam de demônios ou espíritos do mal são também essas mesmas almas dos homens que viveram na Terra, expressando atraso e vícios. Ora, quando se especifica de que o Espiritismo mostra a unidade, a justiça na criação, é justamente pelo fato de que, para nós, Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes. E a partir das experiências na reencarnação, através do uso do livre-arbítrio, nós fomos trilhando caminhos que ora nos afastaram das leis divinas, ora nos aproximaram. Quando assumimos deliberadamente o afastamento dessas leis, criamos suplícios, dores, e o que levou alguns espíritos a encastelar-se durante algum tempo na prática do mal. São aqueles que depois se figuraram como demônios. Mas, em verdade, Deus, que é o supremo amor, a suprema justiça, a suprema misericórdia, evidentemente criou todos iguais, no mesmo patamar de evolução. E, através dos seus mensageiros, dos espíritos do bem, nos mandaram, continuam nos mandando incentivo e motivos para despertar para o caminho do amor e da paz. É esse o sentido do entendimento que nós temos dessa temática que abrimos o programa de hoje. Bom, nós estamos agora já chegando aos momentos finais do programa. Queremos também lembrar que através do e-mail, o qual nós tentamos responder as perguntas também dos ouvintes, espiritismoemmarcha@bol.com.br, estarão tendo as suas respostas durante essa semana também. É outro meio de você tirar dúvidas a respeito da doutrina espírita. Outros que nos acompanharam aí pelo Facebook também poderão deixar o registro no Facebook e posteriormente nós iremos mandar as respostas. O programa Espiritismo em Marcha ocorre todas as manhãs de sábado, de domingo, a partir das 7h30 da manhã, na sua rádio Liberdade AM e FM. Agradecemos a todos que participaram e estejam novamente conosco no próximo domingo. Muita paz, que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem hoje e sempre. Espiritismo em Marcha.